Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à série de lives Virei Gerente e agora os desafios ocultos que ninguém te conta. Eu sou Érica Guerra e eu ajudo gerentes iniciantes a se tornarem preparados, respeitados e prontos para crescerem na carreira. E o episódio de hoje é o episódio 25 e o tema é a armadilha de quem tenta gerenciar como já foi gerenciado. E essa é uma armadilha porque é muito natural você querer gerenciar da mesma forma que você foi gerenciado. E esse assunto de hoje é um assunto para a gente conversar um pouco sobre o aprendizado gerencial, o aprendizado de quem está iniciando na carreira como gerente e como não é tão instintivo assim esse aprendizado. À medida que você vai crescendo na carreira, se desenvolvendo na carreira, tudo vai acontecendo de uma forma muito natural. No entanto, ao assumir uma posição gerencial, não é tão instintivo assim, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero saber quem está aqui comigo na live de hoje, nessa live que eu faço todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, para compartilhar com você um pouco do meu aprendizado, um pouco do aprendizado de outras pessoas também, na posição gerencial, complementando o seu desenvolvimento, o seu crescimento. E o objetivo da live, essa live que eu faço aqui, né, da série de lives Virei Gerente Agora, conversar um pouco sobre o seu desenvolvimento, conversar um pouco sobre o seu crescimento na carreira. Então participa aqui comigo, manda um oi, fala um pouco aqui do que você está vivendo para a gente compartilhar e crescer aqui juntos no nosso aprendizado. Me diz aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo. Zete, bom dia. Tânia, bom dia. E aí, só para vocês saberem, essa live ela está sendo transmitida para o YouTube, para o Instagram e para o LinkedIn. Então, independente de onde você está me assistindo, já vai lá no vídeo, dá um like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, vai lá no meu canal, se inscreve, marca o sininho para você receber notificações quando começarem as lives. Participa aqui comigo. É um prazer ter você aqui. É um prazer compartilhar com você um pouco desse conhecimento. É uma live rápida, em torno de 30 minutinhos. Então, é só para começar o dia mesmo, direcionando o seu desenvolvimento e como você está crescendo na carreira gerencial com foco, com direcionamento, com acompanhamento direcionado, tá bom? Então, me diz aqui se vocês estão me vendo e ouvindo bem. A Tânia falou aqui, ó, por aqui tudo certo no YouTube. Muito bom, Tânia, obrigada por dizer. Bom dia, Dani. Isete também vendo e ouvindo muito bem. Obrigada. Então, vamos começar o tema da live de hoje. E falar assim, né? Mas por que quem tenta gerenciar como já foi gerenciado pode estar caindo numa armadilha? Ao Charles. Bom dia, Charles. Bom dia. Muito bom ter você aqui, viu? Muito bom ter você participando aqui da live de hoje. E quando você não aparece, eu sinto sua falta, viu? Então não deixa de participar, não. Quando a gente começa a gerenciar, ou você começou na sua posição gerencial, o natural é o aprendizado acontecer a partir do ambiente que você está e observando quem gerencia próximo de você. E esse é um aprendizado natural nosso, como seres humanos. A nossa natureza é uma natureza de observação, é uma natureza de visualizar ou observar quem age ou atua naquela posição ou daquela forma, e a nossa tendência é repetir comportamentos.
Eu tinha uma colega em uma empresa que eu trabalhei, que ela trabalhava na unidade comercial, que era num escritório em São Paulo, e a equipe, que era a equipe que a gente participava, ficava na cidade onde era a planta, onde era a indústria. E uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ela ia até a cidade onde ficava a unidade operacional para, né, compartilhar com a gente, passar as rotinas, enfim, ter um contato com a gente. E eu me lembro de ela dizer assim: nossa, gente, trabalhar sozinha como única pessoa da equipe em outra unidade é desafiador, porque em algumas situações onde eu não sei como agir, se eu tivesse o meu líder, o meu gerente próximo de mim aqui no dia a dia, eu ia observar como ele agiria nessa situação e isso ia me dar uma referência para a forma como eu iria agir em uma situação desafiadora como essa. E o que ela estava dizendo? Eu preciso ter referências para eu agir com segurança. Isso que ela estava dizendo. E que se ela tivesse essa referência no dia a dia dela, ela teria mais segurança para agir, para tomar decisões, para conduzir os assuntos mais difíceis e mais desafiadores ali no dia a dia dela. Ela se sentiria mais segura. Isso que ela estava dizendo. E o fato é, a gente busca essas referências o tempo inteiro, porque o nosso cérebro ele busca referências para sentir essa segurança. Ah, qual é o modelo que eu sigo aqui? E olha só, por mais que ela tivesse segurança ao ter um modelo gerencial próximo dela para tomar decisões, para agir no dia a dia, não necessariamente ela teria o melhor direcionamento para se desenvolver profissionalmente ou para se desenvolver como gerente dentro do desenvolvimento dela. E por que, né, isso acontece? Isso acontece porque quando nós temos referências para atuar, para lidar no dia a dia, a gente absorve esses comportamentos. E tem comportamentos gerenciais de chefes que você já teve, que eu já tive, alguns comportamentos a gente entende que são bons comportamentos e que a gente quer sim replicar em algum momento, certo? Acontece isso com você, de você olhar para o seu chefe, para o seu gerente, para a sua gerente, para a sua gerente geral, para o seu diretor e falar: esse comportamento eu quero replicar, eu quero colocar ele em prática, esse comportamento eu quero aprender. Mas tem alguns outros comportamentos que talvez você não queira. Tô certa? Me diz aqui, tem algum comportamento que você não quer replicar? Que você olha e fala assim, esse aqui não serve para mim. Esse comportamento aqui não é o comportamento que eu quero ter. Porque a gente aprende olhando, observando e avaliando e pensa, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim. Mas tem um problema, que é a armadilha que eu quero te trazer aqui no dia de hoje. Quando você está convivendo, vivenciando em um ambiente e você observa no primeiro momento que esse comportamento serve para você e esse outro não serve para você, no primeiro momento você identifica que esse serve e esse não serve. Mas quando você está convivendo, está vivendo naquele ambiente, você vai absorvendo esse aprendizado de uma forma instintiva, de uma forma inconsciente. Chega um momento que você não diversifica mais, você não diverge mais, você não separa mais o que você quer absorver do que você não quer absorver. E você vai absorvendo tudo sem perceber. Então, olha só como isso é importante. Se você está no ambiente, no primeiro momento você sente aquele desconforto de alguns comportamentos que você não replicaria, e isso é muito bom, porque isso demonstra o seu filtro, né? O filtro do que é importante para você, o filtro dos seus valores, o filtro dos comportamentos que você quer replicar e que não, você não quer replicar. E isso te traz esse desconforto. No entanto, quando você está muito imerso
nesse contexto, nesse ambiente, você acaba replicando comportamentos que você nem percebe. Tem um professor que fala sobre competências, e ele tem livros, né, de competências. Eu tive contato com ele em um momento e eu me lembro perfeitamente, eu estava vivendo um conflito muito grande em relação ao desconforto que eu sentia de, às vezes, precisar agir de alguma forma, e o precisar agir aqui entenda, né, que às vezes a organização, a empresa te pede para ir numa linha e que aquilo te dá um desconforto. E eu estava vivendo um pouco desse momento, dessa transição de mentalidade, né, de analista para gerente, e aquilo me gerava um certo desconforto. E eu assisti essa aula dele e ele falou sobre valores. E ele disse muito claramente, à medida que você vai crescendo na carreira, é necessário você lidar com algumas questões que você não lidava como analista. E isso gera um desconforto porque você vai revisitar alguns valores que você tem. E esses valores, muitas vezes, pode te dar aquele friozinho na coluna. E eu lembro dele falando, sabe aquele friozinho quando alguém pede para você fazer alguma coisa que você não acredita? Que vem aquele friozinho assim, ai, tipo assim, senti. Esse é o sinal de que aquilo está ferindo algum valor seu, algo que é importante. É o sinal que vem do friozinho da coluna. E o problema, essa armadilha, é que no início você sente o friozinho na coluna. E depois, quando você está imerso nesse ambiente, nesse contexto, talvez você não sinta mais, porque vai ficando habitual, vai ficando normal, vai ficando comum. E essa é a armadilha. Essa é a armadilha de você aprender a gerenciar observando os seus líderes diretos, seus chefes diretos, e absorvendo comportamentos que não são comportamentos que você acredita, que você quer implementar na sua gerência, que você quer implementar no seu aprendizado, no seu desenvolvimento ao longo do tempo e não quer replicar. E lembra disso, a gente replica sem perceber. Sem perceber, você vai replicando porque o ambiente vai trazendo isso para você. E olha só, o aprendizado do comportamento, ele é tão natural que a gente visualiza claramente nas crianças. Por exemplo, eu tenho criança em casa. Então, sabe aquele comportamento que você às vezes acha que não tem? Eu achava que não tinha algumas coisas, né? Alguns comportamentos. Isso tem a ver com autoconhecimento também, tá? E a minha filha, à medida que ela foi crescendo, eu via ela até falando algumas coisas, replicando frases que eu dizia. E que talvez até eu ainda diga algumas, porque eu ainda estou também em fase de autoobservação e de reconstrução o tempo todo. E ela falava frases completas e eu, gente, ela tá falando igualzinho a mim. E a criança tem esse poder de absorção tão nítido que às vezes a gente acha que adulto não tem, mas nós temos sim. O tempo todo. E esse aprendizado de observação, ele continua nos acompanhando ao longo da nossa jornada de desenvolvimento e crescimento, pelo ambiente que a gente frequenta, né? Faz sentido aqui para vocês o que eu estou trazendo hoje? Me diz aqui no chat, me conta aqui. O Charles perguntou assim, ó, como lidar com o discurso correto e a prática não? E Charles, isso é o mais comum de acontecer, porque o nosso erro é achar que as pessoas ouvem o que a gente fala. Eu estou dando um exemplo aqui de criança, mas é exatamente igual. Você pode pegar seu filho, sua filha. Eu não sei se você tem filho, me conta aqui se você tem filho. No caso, como eu tenho filho, tenho filha, a gente pode sentar com os filhos e dizer o que eles precisam fazer e ensinar. Eu faço isso muito com a minha filha. Eu sento com ela e falo, filha, você precisa fazer isso aqui, você precisa fazer desse jeito, é assim que funciona. Mas os filhos,
eles aprendem vendo a gente e eles replicam o que a gente faz. E às vezes a gente acha que na empresa vai ser a mesma coisa. Eu vou ensinar falando o que precisa ser feito. Faça assim, vou te dar essa orientação, segue nesse caminho. Mas as pessoas ouvem muito mais o que você faz do que o que você fala. E esse caminho da autoobservação e do autoconhecimento, ele é o caminho mais necessário. Porque as pessoas vão ouvir muito mais o que você faz do que o que você diz. E para conduzir um time, você precisa alinhar o seu discurso ao que você faz. E aí, como lidar com um discurso correto, bonito, lindo e a prática não? Vivenciando o discurso. E é uma construção diária. E às vezes a gente não percebe que a gente não está fazendo o que a gente fala. É muito normal isso. Parece que fica duas caixinhas assim, né? A caixinha do que eu acho correto e que preciso fazer e a caixinha do que eu falo. Duas caixinhas separadas. Só que você só vai conseguir aproximar o que você fala do que você faz à medida que você for se auto-observando e checando também o que eu estou fazendo. É o que eu acredito? É o que eu quero demonstrar? Muitas vezes pode não ser. E essa auto-observação diária, observação do comportamento, vai te levar a aproximar as duas caixinhas. A caixinha do que eu falo, o que eu acredito, o que eu quero fazer, e a caixinha do eu falo o que eu quero fazer e faço o que eu falo. Aí as duas vão se unir. Quando as duas se unem, aí sim, você está tendo um discurso coerente com a prática. Eu sei que aqui, Charles, você está dizendo sobre uma observação que você vê, né, em outras pessoas. E começa por você a transformação, por você observar o seu comportamento versus o que você fala e como você aproxima o que você fala do que você faz no dia a dia e as pessoas que estão ao seu redor enxergam em você essa coerência, a coerência da fala com a atitude. E você pode fazer perguntas também no seu ambiente de trabalho que trazem um pouco de consciência para as pessoas do que elas estão fazendo e do que elas acreditam e como que essas práticas elas podem se aproximar no dia a dia, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, pode colocar aqui, gente, para a gente ir conversando. O meu objetivo aqui é conversar um pouquinho sobre essas questões com vocês. É um pouco mais profundo e importante, porque hoje é quinta-feira e ao longo do dia você pode ter a oportunidade de se auto-observar e observar o que você está aprendendo, com quem você está aprendendo. E isso tem a ver com sair do automático. No automático, a gente absorve esses comportamentos o tempo inteiro, a forma de falar, a forma de reagir. Vocês já repararam, às vezes, convivendo com pessoas que falam muita gíria, por exemplo? E aí, naturalmente, você começa a falar aquela gíria, começa a falar, às vezes, palavrão, né? Eu nunca fui de falar palavrão, nunca gostei de falar palavrão e nunca tive esse hábito de falar palavrão. E eu já tive amigas na vida que falavam muito palavrão. E no início, quando eu comecei a amizade, comecei a conviver com essas pessoas, eu achava estranho. É o que eu falei do friozinho aqui, né, na costela, assim. Eu achava estranho, me dava aquele friozinho, sabe? Ai, né? Um palavrão aqui, outro palavrão aqui. Aí toda hora eu ficava assim, nossa. Mas ao conviver e ter esse contato direto, eu comecei a falar alguns palavrões, sem perceber. E aí estranho, né? Falei, mas me senti incomodada. E depois eu comecei a falar sem me sentir incomodada. E aí, quando eu vi que eu estava falando sem sentir incomodada, eu falei: não é essa linguagem que eu quero ter. Não é esse tipo de conversa que eu quero ter. Eu não quero trazer essas palavras para o meu vocabulário.
E eu não falo, gente, não falo. E eu passei a reduzir esse contato com essas pessoas, com esse diálogo, porque eu não queria falar sobre isso. E antes eu ainda falava, nossa, mas vamos trocar essa palavra? Ah, o que vocês acham de falar isso ao invés disso? E tinha pessoas que até riam de mim no ambiente corporativo, às vezes soltavam palavra e falavam assim, qual outra palavra, Érica, que eu posso usar aqui no lugar dessa palavra? Aí eu, não tá dando certo, né? A Erika tá me falando aqui para falar que não tá dando certo isso aqui, ao invés de falar esse palavrão. E faz diferença, né, gente? Faz diferença. A Tânia falou aqui no Instagram, dor gigante de estômago também, quando não concordamos. Dá um desconforto, dá um incômodo. O problema é continuar ali naquele ambiente e essa dor no estômago, ela ser transformada em não sinto mais e fazer parte do seu dia a dia, né? Isso absorveu. Absorveu talvez o que você não queria absorver de aprendizado. A Sueli, sim, faz total sentido. No final, somos o meio em que vivemos. Exatamente. No final, a gente é o meio que a gente vive e a gente absorve aprendizados que a gente não gostaria. E por que isso é uma armadilha? Porque você vai absorvendo comportamentos que não te levam a realmente ser respeitado, se desenvolver na carreira gerencial e estar pronto para crescer na carreira. Não vai te levar para esse caminho que é o objetivo. E aí, qual é o caminho? A primeira coisa que você precisa urgente trabalhar em você, e hoje é uma grande oportunidade para você fazer. Se conhecer, se observar, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento é algo que não é ensinado no nosso cotidiano, não é natural para a gente. O nosso natural é viver o dia a dia de uma forma sem perceber, inconsciente. É inconsciente, eu acordo, vou trabalhar, convivo, resolvo os problemas, volto para casa, continuo na educação dos filhos, continuo meu aprendizado de uma forma natural, sem muito esforço. O nosso normal é viver assim. Mas o nosso aprendizado consciente, ele acontece quando você observa se o que você está trazendo para o seu aprendizado para o dia a dia tem a ver com o que você quer construir para o seu futuro. O que você está fazendo no seu dia a dia te leva a ter um aprendizado para você ser gerente que é respeitado, respeitada, que leva segurança, e que te prepara para você dar os próximos passos que você quer na sua carreira? É uma autoobservação e você pode responder: sim, o que eu estou fazendo me leva para o meu objetivo. Ou não, o que eu estou fazendo não me leva para o meu objetivo. E se não te leva, o que você precisa fazer que vai te levar para o seu objetivo? E aí o seu dia a dia passa a não a ser mais automático. O seu dia a dia passa a ser observado por você. É o que eu disse aqui sobre a prática e o discurso. Você começa a aproximar o que você faz no seu dia a dia com o seu objetivo. O que você faz precisa te levar para o seu objetivo. Agora, se o que você faz não está te levando, você precisa ter ações que te fazem voltar para esse caminho de te levar para o seu objetivo. Isso não é intuitivo. Isso não é inconsciente. Isso não é natural. Precisa ser consciente. Precisa ser construído todos os dias. E se auto-perceber, se autoconhecer, faz parte desse processo de conexão do que você quer construir com o que você faz no seu dia a dia. Primeira coisa, então, o autoconhecimento. Olhar para você, olhar para suas atitudes, olhar para o seu comportamento, entender o que te dava aquele friozinho na espinha, aquela dorzinha no estômago, aquele desconforto que agora não dá mais e que você replica. Observa isso. Segunda coisa, consciência do seu papel. O que você quer desenvolver?
O que você precisa desenvolver como gerente para gerenciar pessoas, gerenciar processos e gerenciar resultados? Você precisa saber e ter clareza do que você quer e precisa desenvolver. Terceiro, aprendizado contínuo. O aprendizado, ele é constante. Assim como você aprende observando sem fazer esforço nenhum, só de estar ali naquele ambiente você já está aprendendo, né? Comportamentos bons ou comportamentos ruins. Então, esse aprendizado do seu desenvolvimento, ele precisa ser constante. E essa autoobservação, associada ao seu papel, à consciência do seu papel, com o aprendizado contínuo, vai te levando no caminho do desenvolvimento. E você trazendo essa consciência do que você está fazendo, alinhado ao objetivo. Porque o que você está fazendo te leva constantemente ao seu objetivo. É um trabalho de autoconsciência, um trabalho de autoobservação, um trabalho de autodesenvolvimento e aprendizado contínuo, para você não cair nessa armadilha de gerenciar, tentando fazer como você já foi gerenciado, replicando esses modelos. E replicar o modelo é muito fácil. É só deixar as coisas acontecerem. É só viver o seu dia a dia ali. E isso é uma armadilha porque te tira do seu aprendizado. E do seu aprendizado rápido, com objetivo e direcionamento. Essa é a armadilha. Estamos passando aqui para o final da nossa live. Eu fui olhar aqui o tempo, gente. Hoje foi rápido, de novo, né? Tá muito rápido. Me diz aqui, o que você leva da live de hoje? Hoje é quinta-feira, foi uma live um pouco mais reflexiva, foi uma live de autoobservação e direcionamento. E a minha intenção aqui é puxar você para você entender o quanto você é responsável pelo seu desenvolvimento. O quanto cada dia mais ter ações direcionadas para o que você precisa desenvolver é importante. E a minha provocação de hoje é: caminha no seu desenvolvimento, sabendo o que você está fazendo e o que você quer do que você está fazendo. Não caia na armadilha de deixar as coisas acontecerem, de estar ali no ambiente que você vive no dia a dia e achar que esse ambiente vai te desenvolver. Pode te trazer coisas boas, sim, comportamentos muito bons, e podem te trazer também comportamentos que não vão te ajudar e que você vai absorver de uma forma natural, porque o nosso aprendizado humano nos leva a isso, né? Aprender absorvendo comportamentos, falas e atitudes que talvez não sejam as atitudes que você quer colocar no seu dia a dia. O Zé te colocou aqui, ó. Quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar. É verdade. Para mim foi boa. E para vocês? Eu quero ter mais interação aqui. Eu quero conversar mais, para não ser só eu falando. Quero saber se está chegando para você essa mensagem. E o que você leva da live de hoje para eu avaliar também, né? Se eu tive alguma contribuição aqui para o seu dia, mesmo que pequenininha, eu quero trazer aqui conhecimentos que eu tive, aprendizados que eu tive, para te ajudar a impulsionar o seu desenvolvimento e o seu crescimento profissional na sua carreira gerencial. O gerente iniciante fica muito sem saber se está no caminho certo, se está fazendo escolhas certas, se está direcionado para o crescimento, para o objetivo, que é ser respeitado e continuar crescendo na carreira. Estar sendo preparada para continuar crescendo na carreira. Então, eu quero te dar esse direcionamento aqui, te mostrar o que você precisa fazer para você ser preparado ou preparada para continuar crescendo na carreira. Não é instintivo, não é tão natural.
E demora-se muito tempo para encontrar esse caminho. Talvez você não precisa demorar tanto tempo assim. E esse é o meu objetivo. Trazer aqui para você já mastigado, já vivenciado, para ser fácil de digerir, para você não precisar ficar encontrando as pérolas aí ao longo do seu caminho, da sua jornada, para te ajudar a trazer essa consciência do papel e dos passos que você precisa dar no seu desenvolvimento e no seu crescimento profissional. Tá bom? Então, caminhando aqui para o final, eu estou fazendo essas lives todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã eu estou aqui, trazendo mais um tema para te ajudar, gerente, iniciante, a se preparar para continuar crescendo na carreira, a te ajudar para você ser respeitado, para você criar relação de confiança com seu time e dar passos conscientes para o seu desenvolvimento. Então, todas as terças e quintas eu estou aqui às 7h30 da manhã. Transmito essa live para o YouTube, Instagram e LinkedIn. Então, aproveita, se você acha que essa live pode ajudar outras pessoas que estão em desenvolvimento na carreira, que estão em posição de liderança, chama para participar aqui com a gente, uma live rápida, 30 minutinhos, para ajudar no desenvolvimento e direcionamento, tá bom? Então, eu vejo vocês aqui na próxima terça-feira, às 7h30. Me acompanha aqui no canal. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde eu falo um pouco mais sobre as dicas que eu dou aqui, os aprendizados. E nesse grupo você pode ter um acesso mais direcionado, mais próximo a mim. Se você quiser participar desse grupo, é só mandar eu quero em alguma dessas redes que você participou, que eu encaminho para você o link para você entrar e participar desse grupo de WhatsApp e continuar o seu desenvolvimento de uma forma mais direcionada. Tá bom? O Charles colocou aqui, ótima mensagem, vou levar comigo, levar para o dia de hoje. Começar o dia de hoje com consciência, né, Charles? Obrigada pela companhia, Charles, de sempre, viu? Eu quero agradecer a todos que participaram aqui da live de hoje. Ah, Dora! Obrigada, Dora. Estou gostando muito. Sueli, maravilhosa. Obrigada, Sueli, por ter participado hoje. Foi muito bom ter você aqui, a sua companhia, tá? Se você está participando da live, dá um oi no chat. Fala que você está participando, que aí eu vou gostar de saber, tá? Muito obrigada. Ótimo dia! A Sueli colocou aqui, aprendendo muito. Muito bom. Então, te vejo na terça-feira, tá? Te encontro aqui na terça-feira, às 7h30 da manhã. Ótimo final de semana, ótimo restinho de semana, ótimo final de semana. Aproveita para trazer para a consciência o que você está aprendendo e o que você quer absorver e realmente levar para os seus próximos passos de desenvolvimento e de carreira. O Anderson também colocou, muito bom. Obrigada, Anderson. Te vejo na terça-feira. Tchau, tchau.